Bom dia a todas e todos. Eu sou Thiago Oliveira, eu sou o CEO da Global Visa. Hoje nós estamos no terceiro dia da semana na Nova Zelândia. No primeiro dia a gente tratou dos 4 erros principais que fazem com que as pessoas tenham visto para a Nova Zelândia recusado. Depois, no segundo dia, a gente falou sobre os tipos de visto, para você identificar qual é o visto correto para você e não ter problema na hora de fazer a sua solicitação. Hoje a gente vai falar então dos documentos e da renda necessária para você tirar um visto neozelandês, para você atender aos critérios da imigração, tá? A ideia é que ao longo dessa semana a gente cumpra essa jornada de passar esse conteúdo para que vocês consigam nessa temporada solicitar o visto de forma fácil, rápida e segura, tá? Vocês vão estar tendo acesso ao conteúdo que normalmente eu treino a minha equipe com isso, né? Eu treino o meu time de especialistas. Hoje a Global Visa tem dezenas de especialistas espalhados por todo o Brasil, a gente tem 9 unidades em Brasília, Rio, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Belém, São José dos Campos e estamos abrindo agora a 9ª unidade em Uberlândia. E a ideia é que, quando eu faço os treinamentos na Universidade Global Visa, eu explico justamente questões como as que a gente está tratando aqui, como evitar erros, né? Quais são os erros principais, porque o bom International Advisor, o bom consultor internacional, que é o que a gente faz aqui na Global Visa, ele tem a capacidade de se conectar com o cliente, entender a cabeça dele, entender provavelmente como foi o processo, a jornada dele de aprendizado a respeito desse visto, então o tipo de informação a qual ele teve acesso, porque às vezes as pessoas têm acesso a muita coisa errada na internet, né? muito material de gente que não é especializada, então o ideal é que a gente consiga se colocar na cabeça dessa pessoa para desmistificar algumas coisas e explicar, baseado nas fontes oficiais, que é a nossa única fonte de onde a gente trabalha, como lidar com a questão do visto da melhor forma, né? A gente também tem o desafio da gente se conectar com a cabeça do oficial consular que vai estar avaliando o caso também, né? Entendendo as preocupações deles, entendendo quais são os principais critérios que eles levam em consideração. E a gente sempre teve uma experiência muito boa. A Embaixada da Nova Zelândia, antes dela encerrar as atividades consulares aqui no Brasil, ela funcionava aqui em Brasília, bem próximo da Global Visa, inclusive. E depois eles mudaram a operação para Washington DC, né, nos Estados Unidos. E hoje o consulado ele funciona lá, a emissão de vistos para brasileiros funciona lá, mas o sistema da imigração modificou bastante, então a gente não está mais precisando, na maior parte dos casos, enviar os documentos fisicamente. A gente faz através do nosso próprio cadastro da imigração que a Global Visa tem. Bom, com isso, a gente, ao fazer uma solicitação de visto, uma application de visto, a gente precisa anexar os documentos para o dossiê. E os documentos eles vão falar de diversas frentes. A gente, na Universidade Global Visa, categoriza os documentos dos clientes e a gente faz isso no laudo de auditoria técnica que vocês recebem também quando contratam a nossa assessoria, da seguinte forma. São 4 tipos. Seus documentos podem ser documentos de viagem, podem ser documentos de renda, documentos de vínculo ou documentos extras, tá? Dentro dessas 4 categorias a gente vai ter todos os documentos que são exigidos pela imigração. Então, em documentos de viagem, a gente vai estar lidando com o seu passaporte com validade mínima de 6 meses, a gente vai estar lidando com passagem aérea, caso você não tenha passagem aérea, a gente tem que acrescentar isso no cálculo da renda, a gente vai estar lidando com o programa do seu intercâmbio, né? Se você está ainda a estudo principalmente, né? Que é uma carta oficial, no formato oficial, com um nome específico que é Offer of Place. Para menores de idade, ela tem que incluir certos critérios ali de cuidado pastoral, da legislação mesmo para infância e juventude na Nova Zelândia, né? Você tem que comprovar também que esse curso já está pago, né? Senão a gente tem que comprovar também isso no cálculo da renda, né? E o ideal é que o curso já esteja pago sim. E além disso, podem ter outros documentos de viagem que são relevantes, sua acomodação, por exemplo, né? E aí a gente tem documentos de vínculo com o país. E você pode ter vínculo de várias formas. As pessoas têm vínculo com o Brasil, por exemplo. A gente participa das comunidades, né? Das comunidades da Nova Zelândia no Facebook. Vira e mexe tem um grupo de WhatsApp que as pessoas colocam. E eu participo com o maior prazer, gosto muito, admiro muito aquelas pessoas. E o que acontece? As pessoas colocam vínculos de diversos tipos, né? Então tem o vínculo empregatício, por exemplo. Esse é um vínculo chave, né? Se você tem um emprego estável, se você tem acesso à renda, isso é muito relevante para uma imigração, porque você não precisaria ser imigrante em potencial se você já tem as suas condições de sobrevivência garantidas em outro país. Então tem o vínculo empregatício, tem o vínculo educacional também. Tem gente que está com cursos em andamento, né? Então, a chance de imigração, estatisticamente falando,
de quem tem um programa acadêmico em andamento, né, de quem está no meio do caminho de um curso, por exemplo, de uma graduação, de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, ou até no ensino médio, é menor do que quem não tem esse tipo de laço com o país, né? Então, ter o vínculo educacional é muito relevante, né? Além disso, a pessoa pode ter vínculo familiar, que a pessoa pode ser casada, pode ter filhos, pode ser curador, pode cuidar da família de alguma forma, e pode ser que os laços familiares da pessoa no país sejam bastante contundentes para que a imigração compreenda que essa pessoa não imigraria ilegalmente, né? Então, o vínculo familiar é muito relevante. E tem gente que tem diversos outros tipos de vínculo, né, de compromissos com o país, de laços só econômicos e tudo. E os documentos, no final das contas, de vínculo podem tratar com uma subjetividade maior. E além disso, a gente tem documentos extras que a imigração pede, que eles pedem foto, por exemplo, pedem uma série de outros documentos que precisam constar no processo. E aí tem a parte chave, que são os documentos de renda, né? Esses documentos de renda que são a situação, geram situações mais complexas no momento da avaliação do visto. E é sobre eles que a gente costuma conversar mais durante a nossa consultoria, porque é dali que vem a maior parte dos erros, né? Para você comprovar renda para Nova Zelândia, e é necessário comprovar renda sim, tá? Para o visto de estudante principalmente, você precisa ter, são 3 critérios básicos. Você precisa ter o seu curso pago ou a renda suficiente para quitar o curso. O ideal é que tenha o curso pago sim e que você consiga comprovar isso documentalmente, né? Você tem que ter a sua passagem de volta depois, ou você ter renda suficiente para pagar a sua passagem de volta, e você tem que ter os fundos de sobrevivência no país, né? E qual é o cálculo que a imigração faz sobre isso? Porque cada pessoa tem o seu padrão de consumo, cada pessoa vai querer morar num bairro específico, né? Então, a gente viu, por exemplo, na semana retrasada do Reino Unido, que o Reino Unido separa. A pessoa que vai morar em Londres precisa ter mais dinheiro para se manter, enquanto quem vai ficar em todos os outros lugares do Reino Unido, tanto o restante da Inglaterra, como Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, precisa ter um valor inferior. Na Nova Zelândia não é assim, na Nova Zelândia é um valor unitário, seja para a pessoa que vai ficar em Auckland, em Wellington, em Christchurch, qualquer cidade, qualquer região, qualquer local da Nova Zelândia, é o mesmo valor que a imigração trabalha, tá bom? E eles trabalham, esse é o cálculo de hoje, são 15 mil dólares neozelandeses por ano. Evidente, se a pessoa não vai ficar um ano inteiro, a gente vai adaptar o cálculo a isso, né? Então, o ideal é que assim, quando vocês vêm a nós, recorrem a nós para fazer o seu processo de visto, a gente vai calcular a data da sua ida, a data da sua volta, quanto tempo você vai ficar, como está a configuração do seu curso, como está a configuração da sua passagem de volta, como estão os seus vínculos, como está a sua renda, né? Como está o seu vínculo com o país, como estão os seus documentos de viagem, se está tudo certo. E aí a gente vai traçar uma auditoria técnica explicando para você quais critérios você já está atendendo e quais você tem alguma fragilidade. E se você tem, evidentemente, a Global Visa trabalha para você e a gente quer que você tenha a melhor experiência, a gente quer manter nossa estatística de 98% de aprovação de vistos, que é única no Brasil, nós somos líderes em emissão e aprovação de vistos para brasileiros, então a gente propõe alternativas. Que caminho você pode tomar se você não tem a renda própria, né? Será que você não poderia incluir um custeador financeiro? E a gente vai precisar de tais e tais documentos a mais. Então a gente vai traçando essa jornada para que você consiga obter seu visto de forma fácil, rápida e segura, tá bom? Já falei demais, a ideia é que os vídeos sejam mais curtos mesmo, então se vocês tiverem dúvida, entre em contato com o nosso time de especialistas, a gente vai ter o maior prazer em auxiliar vocês, pessoal. Vocês podem mandar um e-mail, vou dar os meus contatos para ser mais rápido, tá? Vocês podem mandar um e-mail no thiago.oliveira@globalvisa.com.br e para ser mais rápido ainda, eu vou passar para vocês meu WhatsApp, tá? E eu me comprometo, vou responder cada uma das mensagens, respondo cada um dos comentários, tenho o maior prazer em fazer isso, tá? O meu WhatsApp é 61, né, que eu fico em Brasília, embora eu viaje um bocado, mas meu chip, né, meu DDD é de Brasília originalmente, e é 61 999 32 5440, tá bom? Eu espero vocês aí, espero vocês nos próximos dias, agradeço a todo mundo que já está assistindo, todo mundo que está fazendo as publicações crescerem, aumentar o alcance, aumentar a relevância. Curtam também a página da Global Visa, coloquem para obter notificações, se inscrevam no nosso canal do YouTube se vocês estão gostando disso. A gente está fazendo isso aqui para vocês e é um prazer a gente fazer, a gente quer fazer sempre mais e a gente conta com esse apoio de vocês também, de curtir, de compartilhar, de passar essa mensagem adiante, tá bom? Um abraço para vocês, até amanhã, tudo de bom!